Recentemente teve essa treta ali entre o Paulo Figueiredo e o Jeffrey Chikine sobre esse caso ali do Felipe Martins, em que o pessoal realmente, eles tiveram uma treta bem pesada, inclusive rolou xingamentos, rolaram acusações bem baixas. E você pode ver que tá uma passação de pano ali entre alguns influenciadores ali da direita, alguns caras falando o seguinte: que isso aí é uma briga de egos, que os dois estão errados, alguma coisa assim. Sabe o que é o engraçado disso? É que o pessoal da direita adora falar o seguinte: os isentão ali, olha o isentão, sendo que os caras estão sendo isentões aqui também. Porque assim, tem dois caras defendendo duas posições completamente opostas e um dos dois tem que estar certo e o outro está errado. É tão simples quanto isso. E você não tem que ficar com medo de falar quem está... Não, eu vou falar claramente aqui. Paulo Figueiredo está errado nessa situação. Não tem nem o que se discutir. Ele está, inclusive, não é assim quase todo errado. Mas o Jefferson... Não. Ele está 100% errado nessa situação. Eu quero deixar bem claro aqui essa minha afirmação e eu vou explicar direitinho por que ele está 100% errado. Paulo Figueiredo falou merda. Ele simplesmente falou que não devia e muito provavelmente ele causou um dano grave ali no julgamento Felipe Martins e outras coisas, tá? Por que eu estou falando assim? Paulo Figueiredo está 100% errado. Vamos primeiro relembrar aqui alguns fatos. Qual é a treta entre os dois ali? Por que os dois estão brigando? Os dois estão brigando simplesmente porque o Jeffrey Chikine ele está defendendo a tese de que aquela viagem do Felipe Martins ela ocorreu simplesmente por fraude. Simplesmente alguém cometeu algum crime em algum momento. Será que foi a Polícia Federal? Será que foi a Embaixada Americana? Será que foi algum terceiro? Não sei. A gente só sabe, é isso que ele está afirmando, que houve alguma fraude. Alguma coisa ele está cheirando muito mal. Por outro lado, o Paulo Figueiredo disse que pode ter havido um erro operacional, pode ter havido ali algum erro, e ele não pode explicar por que ele acha sobre isso, porque ele tem informações privilegiadas lá do governo americano e que ele não pode trazer essas informações aqui ao público, porque senão prejudicaria o Felipe Martins. Sim, e eu vou defender aqui nesse vídeo a tese de que sim, o Paulo Figueiredo está 100% errado nessa história. Em primeiro lugar, para a gente entender por que ele está todo errado, a gente tem que entender por que a defesa lá do Jeffrey Chikine lá e dos outros advogados defende a tese de que houve uma fraude aí, de que não foi erro de coisa nenhuma, simplesmente alguma coisa ali está cheirando muito mal. Ele defende pelo seguinte: a defesa do Felipe Martins havia feito uma consulta oficial ao CPP e constatado de que não havia tido viagem nenhuma, não tinha nada no sistema dizendo sobre viagem. E isso em 2025, eles estão consultando se uma viagem de 2022 havia ocorrido. Beleza? Consultaram, não tem nada ali. Eis que a Polícia Federal aparece com um registro de que a viagem ocorreu sim. Só que ela apareceu com um nome grafado errado, tá? Felipe, sendo que o nome dele é Felipe. Esse I, inclusive, ele tem uma importância muito grande nesse caso, porque Felipe é um nome que ele é mais usado aqui no Brasil, enquanto que Felipe, com I, é usado mais no resto do mundo. Ou seja, muito provavelmente foi um brasileiro que colocou esse registro. Outro detalhe ali é que o número do passaporte que foi usado é um passaporte que já estava vencido há mais de 2 anos, lá na época da viagem. Se a viagem foi em 2022, o passaporte estaria vencido entre 2020 e 2021. Não fui pesquisar. Se eu estiver errado, poste nos comentários, explicando bem direitinho a história. Eis que depois, o registro que estava com os dados errados, ele reaparece, dessa vez com os dados corrigidos. Isso mais de 2 anos depois da suposta viagem.
E agora, a CBP oficialmente, ela declara de que a viagem nunca aconteceu. E aí, você já começa a pensar o seguinte, tá? Como é que um registro que não estava lá, de repente ele aparece com os dados errados e agora ele corrige os dados, ficam corretamente. E agora saiu uma declaração oficial da entidade de que a viagem nunca aconteceu. Como é que fica essa história agora? Pois é. Por que que o Dieter Chiquinho, inclusive, defende essa... Por que que ele está sendo tão incisivo nessa história de fraude? Se ele defender que houve fraude nesse caso, então a tese dele de que está havendo uma perseguição política acaba se fortalecendo. Olha aí, os caras estão até cometendo fraudes ali para perseguir o pessoal ali do núcleo do Bolsonaro. Pois é, essa é a tese que ele está tentando construir. Esse então, Paulo Figueiredo, vem ali a público e fala que ele acha que pode sim ter havido um erro por causa de informações que ele está tendo ali, informações extraoficiais ali do governo americano que ele não pode me falar a público. Aí já está o primeiro erro dele. Se ele não pode explicar por que que ele acha aquilo que ele está achando, então por que diabos, para início de conversa, ele solta essa opinião? Isso é uma coisa mais... Isso aí sim é leviano da parte dele, simplesmente soltar uma opinião e quando as pessoas pedem para ele justificar, não, mas eu não posso justificar porque, cara, por favor, isso é com comportamento leviano. Ou você coloca a sua opinião e justifica, traz os fatos que embasam a sua opinião, ou então você não fala nada. É tão simples quanto isso. Se ele tem tanto medo assim de falar, se ele não pode falar, realmente você já começa a envenenar o poço ali. E aí, o pior de tudo, ele ainda fala que ele não pode trazer os motivos, porque senão prejudicaria o Felipe Martins. Será que por acaso o Paulo Figueiredo está sabendo que o Felipe Martins realmente viajou? Então, ele realmente viajou, mesmo que não tenha havido registros e essas coisas? Será isso? Mesmo? Tá. Se é isso que aconteceu, então por que que o CBB lá declarou que a viagem nunca aconteceu? Quem que você vai acreditar? No CBP ou no Paulo Figueiredo? Não é isso. É alguma outra coisa que eu não posso falar. Percebem o comportamento leviano do cara? Sim, você não tem nem que passar pano aqui. Sim, ele está sendo leviano ao levantar esse tipo de situação. O Jeffrey Stickney fica furioso porque um suposto aliado está agora, como é que se diz, atacando a tese que a defesa do Felipe Martins está fazendo ali. Isso aqui, mesmo que você seja de direita ou de esquerda, você vai concordar comigo de que se você fosse o advogado da causa, você também iria ficar furioso se um cara que supostamente é aliado está derrubando ali a sua tese, atrapalhando o seu trabalho. Realmente fica muito estranho toda essa situação ali. Ele aponta corretamente essa situação e ao invés do Paulo Figueiredo admitir que cometeu uma burrada monumental, além de ter tido um comportamento leviano, ele começa a atacar o cara. E aí fala que o cara é um charlatão, que o cara é um vagabundo, que o cara começa a desferir um monte de outras ofensas, porque ele é incapaz de entender que ele cometeu um erro grave. Sim, ele cometeu realmente um erro grave. Ou ele justifica por que ele tem essa ideia, ou então ele nem abre a boca para início de conversa. Boca fechada não entra mosquito. Então, não tem defesa aqui no caso. Quem aqui está querendo defender Paulo Figueiredo. Não, o Paulo Figueiredo ele pode ter errado, mas... Não tem mais. Ele está errado, completamente errado. Alguns pontos que ele pode ter levantado ali. Primeiro, que o Jeffrey Stickney é um chiliquento e essas coisas. Vamos partir da hipótese, vamos partir da premissa de que sim, ele é um chiliquento. Isso não, como é que a gente diz? Isso não é suficiente para justificar que o Paulo Figueiredo errou. Ele está errado de qualquer jeito. Ele não deveria ter aberto a boca, independente se o advogado é chiliquento, se é calmo, se é bravo, se é triste, se é depressivo. Isso não faz diferença nenhuma pro fato de que ele cometeu uma burrada.
Outro ponto que estão levantando ali. Não, o Jeffrey Kinney, ele só está agindo da forma como ele está agindo porque ele quer ser candidato ano que vem. Não faz a menor diferença. Que diferença que faz o cara querer ou não querer ser candidato, isso, aquilo, aquilo outro? Não faz a mínima diferença. O Jeffrey Kinney pode, talvez, querer ser candidato, pode ser que ele, na verdade, ele é um hipócrita, que está querendo enganar todo mundo e simplesmente é tudo um teatro. Não muda o fato de que o Paulo Figueiredo cometeu um erro grave e teve um comportamento leviano. Algumas pessoas falam que, você não pode ficar falando essas coisas porque ele está fazendo um trabalho lá nos Estados Unidos, isso, aquilo, aquilo outro. E, de novo, eu vou falar que os caras da direita adoram apontar o dedo para todo mundo. Seu isentão, isentão, isentão. Mas, quando é a vez deles tomarem posição em uma situação que é clara, é cristalina, eles começam a ser isentão. Não podemos atacar esse cara, não podemos atacar aquele outro. Por que não pode? O Paulo Figueiredo agiu feito um idiota. Um completo idiota. Foi o comportamento dele. Leviano. Por último, para a gente deixar bem claro aqui, eu vi até um tweet da Ludmilla ali falando que é só as pessoas cometerem um erro, as pessoas podem fazer acontecer, podem fazer um brilhante trabalho, e se elas cometem um erro, passa a ser um erro imperdoável e começa todo mundo a atacar. Na verdade, nesse ponto aqui, a gente precisa dizer que sim, por mais que você faça e aconteça, você pode cometer um erro imperdoável. E qual é o erro imperdoável que você pode cometer? Na minha opinião, só existe um tipo de erro que é imperdoável. É você não admitir quando você comete um erro. Você cometeu um erro. Qualquer. Digamos que você cometeu um erro. Beleza. Você vai lá, admite. Não, cometi um erro. Tá bom, moçada, vou melhorar da próxima vez. Fechou? Não foi o que ele fez. Ele não só cometeu um erro grave, ele não só teve um comportamento leviano, como ele continua defendendo o próprio erro. E ele está disposto realmente a ir às últimas consequências, a destruir a reputação do Jeffrey Kinney, a prejudicar o Felipe Martins, a prejudicar Deus e o mundo, por causa do erro dele. Além de leviano, o cara está mostrando que é um egocêntrico. É um egocêntrico do último grau. Não tem defesa para esse cara. Não tem. Sinto muito, se você ainda passa pano para esse sujeito, sendo que ele comete um erro grave, um erro que pode prejudicar uma galera, e ainda por cima, ele não admite que errou e ainda por cima ataca quem está apontando o erro. Cara, desculpa, vocês querem que, porque ele está fazendo um trabalho ali, a gente tem que passar pano? Não tem que passar pano. Tem sim, você tem que apontar. Você está errado. 100% errado. Dane-se se o Jeffrey Kinney está fazendo isso porque ele quer ser candidato. Ele está fazendo isso porque ele quer sensacionalista. É tão simples quanto isso. Beleza? Essa é a minha opinião. Mas e qual é a sua opinião? Você acha que eu falei um monte de bobagem? Você acha que, na verdade, os dois ali, cada um tem a sua própria razão? Posta aí nos comentários, vamos ouvir o que vocês têm a dizer. Beleza, pessoal? Obrigado a vocês que assistiram até aqui e até mais.